Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um filme de Dragon Ball que merece ser assistido, que você precisa conhecer, porque eu sei que você que é fã de Dragon Ball assim como eu, tá mais carente do que mulher de soldado na guerra, porque não tem conteúdo oficial, não tem previsão de retorno pra Dragon Ball, né? A gente não sabe nem se o mangá de Dragon Ball Super realmente vai voltar, então por conta disso eu decidi trazer um filme bem esquecido e também bem desconhecido dentro da fanbase, que muita gente que conhece já esqueceu e que muitos fãs torceram a cara e nem sequer conhecem, nunca nem assistiram. Então fica aqui até o final pra você conhecer a história toda de Dragon Ball, A Caminho do Poder. Eu só peço que você se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e também deixa aquele like, aquele hypar que me ajuda demais, tá? Um forte abraço e eu já agradeço por isso. E agora vamos começar a história, né? Do que se trata Dragon Ball Path to Power ou Dragon Ball A Caminho do Poder. Ele é um filme lançado em 1996, ele é o quarto filme baseado em Dragon Ball clássico e ele foi lançado lá no Japão como comemoração, né, pelo aniversário de Dragon Ball e também para alavancar o Dragon Ball GT, que estava sendo exibido na época. Contudo, diferente do que você pode pensar ao ouvir isso que eu acabei de dizer, ele não é um filme do Dragon Ball GT, ele é um filme do Dragon Ball clássico, feito para recontar a história do Goku e para os fãs que estavam conhecendo Dragon Ball ali pelo Dragon Ball GT, entender como foi a jornada do Goku lá no clássico, tá ligado? Então ele é baseado no Dragon Ball clássico e ele reconta praticamente o clássico inteiro, praticamente, tá? Ele conta ali do início de quando a Bulma e o Goku se conhecem até o sacrifício do Android 8. Então não é tudo do Dragon Ball clássico, não pega a parte do Goku já adulto, não pega o arco do Piccolo Jr., coisa e tal. Mas você tem ali boas partes do Dragon Ball clássico sendo adaptadas nesse filminho. Esse filme ele chegou a ser dublado, ele é o quarto filme de Dragon Ball clássico e é o 14º filme de Dragon Ball no total até o ponto do lançamento dele. Esse filme ele fez bastante sucesso, ele chegou a ser dublado em português, contudo, fez com que muita gente acabasse não assistindo ele hoje em dia, porque tem gente que pensa que, filme, né, hoje em dia a gente tem esse problema do canon, né, não é canônico, não vou assistir. Tem gente que pensa que esse filme ele é do Dragon Ball GT, porque quando você olha as artes promocionais dele, que eu vou deixar aí passando aí no vídeo alguns trechos e fotos, não dá pra passar muito trecho porque a Toei é bem chata com esse direito autoral de filme, vocês vão ver que parece que esse filme é do GT, porque eles fizeram algumas mudanças nos visuais. Eles quiseram fazer o Goku ele ser idêntico ao Goku do GT. Vocês sabem que o Goku criança do Dragon Ball GT ele não é igual ao Goku criança do clássico, né? O Goku ele é mais moreno, a roupa dele é diferente, enquanto no Dragon Ball clássico ele tem aquela roupinha azul com a faixa branca, ou depois a roupa laranja com a faixa azul. Aqui a gente tem o Goku com a faixa branca, calça amarela e camisa azul, igual do Dragon Ball GT. Com isso, muitos fãs acabavam não entendendo bem porque o Goku estava diferente assim. Falaram, então esse é o Goku do GT, eu não vou ver esse filme do GT. Então muita gente acabou não assistindo na época e tem fãs hoje que nem sabem que esse filme existe. E esse filme é o que chega mais perto da gente ter um remake do Dragon Ball clássico, né? A gente sempre fala na fanbase que seria legal ver um remake de Dragon Ball. Quando o Dragon Ball Daima trouxe aqueles flashbacks muito bem animados, né? O pessoal já se animou, pô, imagina um remake de Dragon Ball Z. Tem gente que fala que vai ter esse remake algum dia, mas, cara, com a disputa judicial que tá tendo entre a Toei, Shueisha, Toyotaro, família do Akira, todo mundo lá no Japão que tá tendo essa treta, mano, eu acho bem difícil a gente sequer ter um novo anime de Dragon Ball antes de 2027. Mas eu não vou ser pessimista nesse vídeo, não. E quais são as principais diferenças desse filme pro Dragon Ball clássico no anime ou no mangá, né? Se você for ler o mangá ou assistir o anime, você vai ver que esse filme ele fez uma bridge, né? Ele compilou, ele fez uma adaptação rápida em pouco mais de 1 hora, então ele cortou muita coisa. E a principal mudança são os designs. O Android 8 é diferente, o Goku é diferente. A Bulma aqui ela foi feita para ficar mais próxima da Bulma do mangá, então você vai ver ela com o cabelinho roxo mesmo. E outra coisa, esse filme aqui, cara, já deixa avisado, ele não é um filme assim para você ver na sala tranquilo, não. Se você ver a versão sem censura, você vai ver que aqui eles seguiram o Dragon Ball clássico na essência. Por que eu falo isso da essência? Porque o Dragon Ball clássico, cara, ele tinha muita piada sex, espaço, uau. Ele tem muita piada com o teor sexual. Por quê? Porque o Akira, nessa época, ele fazia muito esse humor puxando pra esse lado. Então o Dragon Ball clássico, ele tem muita piada de duplo sentido e tem muita cena de violência que até no Z não teve depois. Existe uma falácia dentro da fanbase que o Dragon Ball clássico era bobinho, era mais infantil que o Dragon Ball Z, que é mais sério. Mas, cara, o Dragon Ball nunca foi infantil. Nem o Z, nem o clássico. Tá ligado? Por mais que o Akira tivesse momentos de piadinha mais boba, mais engraçada, mais light-hearted, né? Aquela comédiazinha mais tranquila, o Akira também fazia muita brincadeira de duplo sentido. E até nas entrevistas dele mesmo, você vai ver que o Akira ele tem umas respostas, tá ligado? Bem assim, tipo, ele era bem ácido, assim, no humor, às vezes. Tipo, tem uma entrevista antiga dele, que ele fala que ele, quando ficasse velho, né, ele gostaria de ser aqueles velhos que fingem ser senil pra entrar escondido no banheiro das mulheres. Ele fazia esse tipo de piada, sabe? E é nas entrevistas dele, eu não tô falando isso aqui pra difamar o cara, não. Ele fazia esse tipo de piada mesmo, só que depois, com o tempo, ele foi podando isso, né, até porque os editores ficavam em cima dele, então ele não botou tanta piada assim depois no Z e posteriormente, né, no anime também eles cortaram muita coisa. E aqui não, aqui você vai ver todas as cenas de fanservice da Bulma em toda a sua glória aí. Porque se você lembrar no mangá do Dragon Ball, né, que não era chamado Dragon Ball Clássico, que o mangá é só Dragon Ball,
No mangá você vê, cara, que na época do clássico, que a gente chama de clássico, cara, quase todo episódio, assim, você... Não todo, quase todo episódio, mas, assim, frequentemente você ia ver cenas que a Bulma ia estar trocando de roupa, que a Bulma ia estar tomando banho, que a Bulma ia estar, sei lá, andando por aí de biquíni, um capítulo inteiro que ela tá de biquíni. Então, assim, era muito comum esse fanservice, esse tipo de piada. E nesse filme eles adaptaram isso. Se você ver os outros filmes do clássico, você vai ver que também tem isso, mas tinha uma censura um pouquinho maior, nesse teve uma liberdade maior. Eles tiraram a censura, eles fizeram aquela cena do Goku procurando as esferas do dragão da Bulma e não achando. Então, assim, esse filme, ele trouxe bastante coisa assim do Dragon Ball clássico, sem censura, violência, sangue e tal, tudo tranquilo. E nesse filme também, é tudo tranquilo que eu falo, comparando com o que a gente vê hoje, né, que no Dragon Ball Super não pode nem ter sangue, tem que ser só baba, né, o cara toma uma porrada, sai só a salivinha do canto da boca. Mas, enfim... Nesse filme também tem uma cena muito legal que eles quiseram fazer uma nova transformação pro Goku, colocar o Goku quase virando Super Saiyajin no clássico. Quando o Android 8 morre, o Goku ele começa a gritar e levar o Ki, aí ele fica com o Ki azul e amarelo assim, fica quase que ele se transforma em Super Saiyajin, cara. Essa cena é muito massa mesmo. É muito bem feita, é muito legal e foi um jeito, assim, interessante deles colocarem um chamativo a mais, um fanservice a mais no filme, né? Foi bom que eles não quiseram colocar o Super Saiyajin falso ou coisa assim, ou até meter o Super Saiyajin no clássico, que era muito tosco, ia quebrar a cronologia completamente. Ainda que fosse uma coisa só pro filme, eles se manteram bem fiéis, então assim, não tem nenhuma coisa maluca nesse filme que quebra o canon, que atrapalha. Ele segue bem o Dragon Ball clássico mesmo, e segue bem o mangá do Dragon Ball. Contudo, ele tem algumas ceninhas assim novas adicionadas pra dar um chamariz pro DC, pro GT, pro DC. Cara, não sei nem porque eu falei isso. Eu não vou nem cortar na edição pra vocês verem meu devaneio. Falei de DC porque acho que eu olhei o boneco ali do Superman que eu tenho. Sei lá. Viajei aqui. Aí você tem essa ceninha desse Goku com essa roupa assim e quase transformando, que parece muito o Dragon Ball GT, o Gokuzinho do Dragon Ball GT. Gokuzinho. O Goku criança do GT virando Super Saiyajin é parecido, sabe? E a animação do filme é muito bonita, cara. É muito bonita mesmo. Eu chuto dizer até que, cara, é uma das mais bonitas. Se você pegar filme por filme, esse filme ele tem uma das melhores animações. É muito fluida. Os personagens são muito bem desenhados. As cenas de luta são muito boas também. O Akira, nesse filme aí, eu acho que ele deve ter participado mais do que em alguns outros. Eu não tenho informação disso pra poder dizer. Eu procurei um pouco, mas não achei. Esse filme ele é bem feito à risca, assim. É muito bonito, muito bem desenhado. E ele serviu ali para alavancar um pouco o Dragon Ball GT. E como vocês sabem, o Dragon Ball GT ele não foi um sucesso comercial, mas ele também não é um fracasso lá no Japão, como é visto por aqui, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente nem chegou a ter aquele filme do Dragon Ball GT dublado, que é aquele filme do Goku Jr. Inclusive eu já digo logo, né? Graças a Deus a gente não teve, porque aquele filme do Goku Jr. ele é horrível. E eu já vou deixar uma meta de likes aqui. Se esse vídeo bater 500 likes, eu faço um vídeo sobre o filme do Goku Jr. 500 likes só, vocês conseguem. Vamos fazer esse vídeo viralizar. Se a gente bater 500 likes, eu faço o vídeo do Goku Jr. Se não bater, aí o Goku Jr. vai fazer o L com extrema segurança. Mas bom, pessoal, basicamente é isso, tá? O filme ele não é muito longo, é um filme de 1 hora e pouquinho. Ele conta a história do clássico, do encontro entre Goku e Bulma no início, até o sacrifício do Android 8. Então a gente só tem a saga do Goku criança mesmo ali, a saga da Red Ribbon. A gente não tem posteriormente Piccolo Jr. nem nada. Mas assim, é um filme muito legal. É um filme muito legal, muito bem desenhado. E pra gente que é fã de Dragon Ball e não tá tendo nenhum material novo, se você não conhece esse filme, vale a pena você ir conhecer. E se você já assistiu, vai reassistir porque ele tem completo no YouTube, tá? E eu sei, alguém pode dizer assim, ah, mas tá completo no YouTube, por que você não consegue colocar mais trechos no vídeo do que você colocou? Meu amigo, aqui o YouTube ele é meio maluco mesmo. Tem gente que coloca 3 segundos de um filme, toma copyright, e tem pessoas que postam o vídeo inteiro no canal dela, tipo o filme inteiro, o filme completo, e o canal do cara não cai. Então, sei lá, cara, tem que perguntar isso aí pros donos do YouTube, não pra mim. Eu sou só mais um cara trabalhando na plataforma. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu peço que você confira o link no comentário fixado que tem os melhores produtos de Dragon Ball lá na Amazon. Você comprando pela loja do canal, você me apoia e faz os vídeos continuarem. E se possível também, vire membro, assim como o Lucas Salles e o Laercos. Você vai estar me apoiando e ainda vai estar recebendo conteúdo exclusivo para os membros. Lembrando que os membros não assistem anúncio, porque os vídeos para membros não passam propaganda, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.